Fala galera, aqui é Aloysio Valério e hoje a gente vai estar com mais uma análise de jogador no canal. Hoje eu vou falar sobre Jameis Winston, que para mim é o favorito a conquistar titularidade em New Orleans. E isso tem alguns motivos que eu vou apresentar hoje, porque que eu acho que ele é o favorito para a vaga. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, deixa uma curtida, que isso é muito importante para a divulgação do canal. Aperta o sininho para não perder nenhuma notificação e vamos para o vídeo. Antes de falar do Jameis Winston em New Orleans, eu gostaria de falar dele em Tampa, que foi a última temporada completa que ele teve. Em 2019 ele teve mais de 5.000 jardas lançadas, 33 touchdowns, mas ele teve 30 interceptações. Então ele não é um jogador qualquer, ele é capaz de jogar. O problema dele são as interceptações. Então, antes disso, eu queria falar o que ele tinha de bom. Uma das qualidades que qualquer pessoa que vê o jogo do Jameis Winston vai identificar é a força do braço que ele tem. Ele faz passes que poucos quarterbacks na NFL são capazes de fazer. Essa jogada aqui é um exemplo. O Falcons vai estar com 2 jogadores no topo. Uma das regiões mais frágeis dessa defesa é o meio do campo. Então, essa região aqui no meio do campo, ela é muito frágil. E é exatamente a rota que o wide receiver vai fazer contra essa defesa. Ele vai fazer uma rota sim, que corta o meio do campo. Só que mesmo assim, mesmo essa sendo uma região frágil do campo, olha o espaço, olha a pequena janela que ele tem de passe, ó. Tem esses 3 jogadores que estão em volta aqui, esse passe tem que ser perfeito para chegar na mão do recebedor. E é exatamente onde ele consegue colocar a bola. Olha onde que ele coloca esse passe. Ele é muito... O braço dele é, assim, chama atenção mesmo. Mesmo dentro da NFL, é um braço muito, muito forte. E dentro do esquema do Bruce Arians, que valoriza muito esses passes em profundidade, ele parecia uma boa escolha, afinal ele tem um braço muito forte. Aqui nessa jogada, ó, ele está na outra hash e ele consegue fazer um passe que vai atravessar o campo todo com antecipação, ó, a bola já está saindo da mão dele, aqui ele vai fazer uma rota comeback e o cornerback não tem a menor chance de chegar nessa bola, de tão forte que o arremesso saiu da mão do Jameis Winston. Então essa é uma característica que não são todos os quarterbacks que conseguem executar esse tipo de jogada. Porém, embora ele tenha um braço muito forte, ele consegue ser muito inconsistente em passes em profundidade. Então, nessa rota aqui, ó, onde o recebedor está sendo totalmente livre, ele acaba fazendo um overthrow, ele faz um passe mais forte do que o necessário, perdendo um touchdown, perdendo 6 pontos, deixando 6 pontos em campo. Ele é inconsistente quando a questão é sobre a precisão desses passes em profundidade. Para eu não mostrar somente um exemplo e ficar parecendo que eu estou pegando no pé dele, aqui a gente tem uma rota que o tight end vai fazer e ele vai sair sozinho nas costas do defensor. Olha como que esse passe ele acaba indo mais forte do que ele devia. Ó, ele vai sair, faz um double move, o defensor congela e é mais um overthrow. Então ele tem essa inconsistência nos passes em profundidade. E isso é uma das coisas que gera problemas para o Jameis Winston. Nessa jogada aqui, ele vai até conseguir prever uma rota que vai sair livre. Essa over vai sair livre na frente dessa defesa Tampa 2 que o Houston Texans está jogando, ó. Eles estão com essa Tampa 2 e essa região do campo vai sair livre, ele vai conseguir fazer o passe. O único problema é que o passe é um pouco mais alto do que o recebedor consegue pegar e o safety quase faz a interceptação. A bola acabou batendo no chão nessa jogada. Mas a gente consegue ver como que mesmo quando ele faz a leitura correta na jogada, a falta de consistência, ó, esse passe vai ser um pouco mais alto, a falta de consistência no posicionamento do passe
gera problemas para o Jameis Winston. Então, apesar dele ter um ótimo braço, a falta de precisão nos passes é um grande problema no jogo dele, olha só. Agora, falando um pouquinho mais sobre o lado positivo do jogo dele, uma coisa que não é muito falada é sobre a capacidade dele de ser móvel. Uma comparação que é muito feita, por exemplo, com o Taysom Hill, é que o Taysom Hill é um quarterback móvel, um cara que pode correr, enquanto que o Jameis Winston é um cara imóvel, é um quarterback mais de pocket, mais parecido com o Drew Brees, mas ele consegue sair do pocket. Ele não é um Taysom Hill, ele não vai sofrer pancada uma atrás da outra, mas ele consegue sair do pocket e ele tem mobilidade suficiente para fazer com que as defesas paguem. Aqui, ó, quando ele sente a pressão, ele sai do pocket, mas ele não está olhando só com o objetivo de correr e conquistar o máximo de jardas possíveis com as pernas. Ele está observando o campo e com a cabeça em pé ele consegue achar esse recebedor que está atravessando o campo totalmente livre. Então, além dele ser móvel, ele consegue entender a situação e consegue fazer os passes nessas situações de scramble mode. Então ele não é um quarterback totalmente imóvel. Isso não é tão falado sobre o jogo dele, ó. Nessa jogada, por exemplo, quando ele sente a pressão, ele encontra um espaço e ele consegue conquistar a primeira descida e uma terceira para 13. Então ele é capaz de fazer com que a defesa pague quando não dá atenção para o jogo terrestre dele. Ele consegue correr. Ele não é um running back, ele não é um Lamar Jackson, mas ele tem mobilidade suficiente para conseguir fazer defesas pagarem. Olha aqui, ó. Ele não vai encontrar nada e vai sair para correr, ó. Continua fazendo fakes. Ele até consegue, olha aqui, ó, como ele finge ir para um lado e vai para o outro e ele consegue entortar o número 20 ali. Ele é capaz de conquistar jardas com as pernas. Uma outra coisa que ele também é bom é manipulando os jogadores no primeiro nível e é onde ele sabe quem que ele está olhando. Aqui a gente vai ter uma rota clear, uma rota que vai sair aqui da frente, uma slant e uma rota follow, que vem nas costas dela. O jogador que ele tem que tentar manipular nessa jogada vai ser este linebacker. Se esse linebacker atacar a flat, ele vai fazer o passe nessa primeira slant. Se ele ficar na posição dele, se ele ficar aqui, ele vai fazer o passe nas costas dele, ó. Ele vai fazer esse passe nas costas. Enquanto tem esse jogador que passa, ele vai fazer o passe na segunda janela. Então vamos ver essa jogada desenvolvendo, ó. Como ele ataca como ele ataca a flat, ele vai ter a possibilidade de fazer o passe nas costas dele. Então esse passe vem zunindo na orelha dele. Só que ele também percebeu que tem um linebacker que vai fechar essa janela. Então nesse momento ele volta atrás e vai fazer a leitura do outro lado. Olha só, ele não ficou travado nessa primeira leitura. Ele faz o scramble e, de novo, mostra que ele tem agilidade o suficiente para fazer uma defesa pagar quando ele resolve sair do pocket. Ó. Vamos ver a jogada de novo, olha só. Vai vir um motion, ele vai sair ali, ele vai fazer a leitura. Opa, eu faço o passe, não, fiz a leitura que tem um linebacker apertando, e agora eu vou fazer a leitura do outro lado. Não tem nada do outro lado, eu vou conquistar o touchdown com as pernas. Então ele é capaz de fazer tudo isso. Mas um problema que acontece muitas vezes é que ele fica travado na primeira leitura. Então aqui com um safety no topo, Tampa vai utilizar duas rotas sim. Ela vai atacar tanto essa região do campo quanto essas duas rotas verticais. Vão tentar fazer com que esse safety tenha que decidir para qual lado tomar. Essa é a decisão correta a se tomar. Só que você também, nesse tipo de jogada, precisa entender qual que é o leverage dos seus defensores. Então, qual dos defensores foi batido pelo seu recebedor? Ele acaba travando nessa primeira leitura aqui com o recebedor e acaba lançando uma interceptação. Ó. Então, sem a janela de passe necessária, ele acaba lançando uma interceptação porque ele travou nessa primeira leitura. Não é sempre que ele vai fazer aquilo que ele fez na última jogada que eu mostrei, que é perceber que aquela jogada está morta,
mudar a posição dos pés e atacar o outro lado, por exemplo. Ó. Aqui talvez ele tivesse um ângulo melhor, porque já o defensor está de costas. Talvez essa fosse a melhor opção. Mas ele travou na primeira leitura e acabou sendo interceptado por conta da rota do recebedor, que não conseguiu vencer o cornerback. Esse daqui é mais um exemplo de como, em algumas circunstâncias, ele fica travado na primeira leitura e ele não vai para uma segunda leitura. Nessa jogada, o quarterback ele vai fazer a primeira leitura neste jogador da flat. Por quê? Porque ele vai ter duas rotas, uma que sai para a lateral e uma que vai parar aqui no meio, esticando esse defensor tanto para lá quanto para cá. Ele vai ter que decidir entre um caminho ou outro. Quando a jogada se desenvolve, olha o que acontece, ó. Esse defensor está em disparada para a lateral, para a zona flat, o que teoricamente abriria espaço para essa rota mais curta. Então ele trava nessa leitura e acaba não percebendo que tem um linebacker que vem da hook que vai atacar o passe. No momento que ele ataca o passe, ele acaba conquistando a interceptação, ele acaba fazendo a interceptação. Se ele tivesse identificado o linebacker naquela posição, talvez ele perceberia que nas costas dele, o tight end estava saindo livre para receber a bola. Então ele deveria ter identificado tanto essa primeira leitura quanto essa segunda, para ir para a sua terceira opção. Ele travou na leitura e acabou sendo interceptado. Essa daqui era uma situação crucial, virou uma pick six dentro do overtime. O time perdeu o jogo por conta desse passe. Então esse é o Jameis Winston da temporada de 2019. É um cara que tem um braço muito forte, ele é móvel, mas ele é inconsistente na precisão dos seus passes. Em algumas circunstâncias ele acaba travando na primeira leitura. Ele não prossegue na sua progressão de passe, né? Ele trava na primeira leitura e fica nela. Mas isso não é tão problemático no ataque do Saints, porque o ataque do Saints não é tão profundo quanto o ataque do Bruce Arians em Tampa. Eles têm passes mais curtos, o que facilita um pouco a vida do Jameis Winston. Ele não precisa ficar o tempo todo utilizando o braço dele em janelas apertadas. Ele consegue jogar em mais ritmo, sabendo quem ele está lendo. Nessa jogada, por exemplo, ó, o jogador que ele tem que ler é um só e um somente, que é esse linebacker. O ataque tem um desenho de jogada para fazer uma espécie de high-low nele, onde ou ele vai fazer um passe nas costas, nessa rota que cruza o campo, ou ele solta a bola rápido pro Alvin Kamara. No momento que o linebacker fica de costas, o Jameis Winston sabe que o passe tem que sair para o Kamara. Então ele faz um passe rápido, que não faz com que ele entre em pressão, porque a linha defensiva do time adversário não tem tempo para chegar no quarterback. Ó. Ele já olhou, bum, passe saiu em ritmo rápido para um cara que é muito agressivo, que é o Alvin Kamara, que poderia levar muito bem essa jogada para endzone. Então, em New Orleans, ele tem uma situação onde ele precisa ler poucos jogadores. Ele não precisa estar atacando em profundidade e lendo mais de um jogador com o risco de ser interceptado em todas as jogadas. Aqui o Saints tem uma jogada espelhada, com option routes, ou seja, os recebedores podem sair para um lado ou para outro, e com essas rotas que saem para a lateral. Ó. Nessa situação, ele vai tentar ler o middle linebacker. Então ele vai ler esse jogador que está aqui no meio, que é o Fred Warner. No momento que ele vira as costas e sai para lá, Jameis Winston já sabe que a jogada vai ser mais bem sucedida do outro lado. Lendo um jogador, ele já sabe o que fazer e entrega a bola para o Michael Thomas. Então a vida dele em New Orleans é mais fácil do que era em Tampa. Aqui ele lê um jogador, vê que ele está virado para lá e o passe sai do outro lado, em ritmo, rápido,
sem nenhuma dificuldade. Eu vejo uma evolução no jogo do Jameis Winston com esse tipo de ataque. Aqui, a gente consegue ver a mesma coisa, olha só. Ele sabe que vai ter uma rota slant com o Michael Thomas e uma rota wheel com o Alvin Kamara. No momento em que ele percebe que o linebacker que está desse lado vem para blitz, ele sabe que você vai ter 2 jogadores contra 1, já que este linebacker não vai conseguir chegar a tempo. Como ele está fechando essa janela de passe para slant, o passe para o Alvin Kamara está praticamente livre. Ele só tem que entregar a bola para o running back, olha só. Em ritmo, ele quase consegue o touchdown. Então, dentro deste esquema do Sean Payton, o Jameis Winston consegue jogar dentro da estrutura. Ele não precisa estar o tempo todo saindo dela. Mas isso também não significa que ele não comete erros. Ele ainda comete alguns erros dentro do esquema. Aqui nessa jogada, ele mostra que ele ainda não é o Drew Brees. Por que que eu falo isso? Porque quando ele sente a pressão, ao invés dele entrar no pocket, realinhar os pés e encontrar um passe livre na endzone, olha como que esse jogador está saindo livre, é só fazer um passe nas costas. Ele entra em pânico e ele acaba cedendo o sack, olha só, ele aceita o sack porque ele não conseguiu manter a calma dentro do pocket. Ele ainda não é o Drew Brees, embora ele possa e ele provavelmente vá ter mais sucesso dentro deste esquema, ó, ele está olhando para aquele lado, ele sabe que ele não tem essa opção. Se ele conseguisse avançar no pocket, se acalmar, realinhar os pés e mandar o passe na lateral da endzone, ele conseguiria o touchdown. Mas ele ainda não tem este nível de conhecimento do ataque. Isso eu acho que vai vir com o tempo, não é algo que surge de uma hora para outra. Até porque em toda a carreira dele, ele não foi pedido para fazer isso. Ele foi mais pedido para fazer leituras e passes em profundidade. Outro problema que Jameis Winston ainda tem é quando ele precisa fazer a leitura de mais de um jogador. Aqui nessa jogada é um play action, onde ele sabe que esse jogador vai sair livre nas costas dos defensores. Mas ele não consegue identificar que esse defensor não se aproximou tanto da linha de scrimmage quanto era necessário que ele se aproximasse. Então o que acontece? No momento que ele vai fazer o passe nas costas, ele é quase interceptado. Ele ainda tem dificuldades de ver o campo inteiro. Então ele estava tão focado nesse passe, ele estava tão focado no Michael Thomas saindo livre nas costas, que ele não viu esses jogadores aqui de baixo. Se ele tivesse prestado atenção e percebido a presença deles, ele iria continuar na progressão, não encontraria nenhum jogador livre em profundidade e soltaria a bola no Alvin Kamara, que saiu livre. Então ele ainda tem alguns problemas e vai ser normal, se ele for o titular mesmo, ele ter algumas interceptações bobas parecidas com o que ele tinha em Tampa. Porém, de qualquer maneira, eu não acho que ele vai ter uma temporada de 30 interceptações como ele teve em Tampa. Isso por conta do estilo do ataque. O ataque do Saints não é um ataque em profundidade. Então ele não vai se colocar naquelas situações onde ele tem problemas de precisão de passes. Eu acho que o ataque do Sean Payton vai trazer o que o Jameis Winston tem de melhor, que é um jogo mais em ritmo, embora ele ainda precise evoluir no comando do pocket, mas é um esquema onde ele ainda tem chance de evoluir e mostrar tudo aquilo que ele tem de talento, porque ele tem muito talento. Ele tem a capacidade de sair do pocket e continuar com os olhos em profundidade, ele tem um braço muito potente, capaz de atacar em profundidade, o que era um problema nos ataques anteriores com o Drew Brees, mais velho já, com dificuldades em passes em profundidade. Eu acho que ele traz todas essas ferramentas que podem ser muito úteis para um ataque do Sean Payton. Por isso, apesar das 30 interceptações que ele teve em 2019, eu acho que num esquema com o Sean Payton, ele tem muito a evoluir e ele tem muito a trazer para o ataque dos Saints.
Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa um like, é muito bom para a divulgação do canal. Aproveita para se inscrever se você ainda não é inscrito e apertar o sininho para não perder nenhum vídeo novo, né, com as notificações. Por hoje é isso e até o próximo vídeo.